Deus é santo e sem nenhum tipo de acusação. Mas aí, afinal, o que é pecado? A Bíblia deixa muito claro em 1 João, no capítulo 3, 1 João, epístola de 1 João, capítulo 3 e o verso 4, que o pecado é a transgressão da lei de Deus, ou seja, da vontade de Deus, porque o pecado é a violação da perfeita vontade e o perfeito caráter de Deus, com base em nossas decisões. Então, Deus, além de ser perfeito, acho que a palavra perfeito, ela resume todo outro aspecto, se essa é a palavra. Ou até mesmo área, né? Um aspecto ou área. Então, a palavra perfeito, ela engloba todas as coisas, tá? E partindo daí, entendendo o que é pecado, acho que é algo muito simples, algo muito assim, não tem nada de que complicar. As pessoas que complicaram essa questão, e eu acredito que não tenha nada que ficar questionando sobre esses quesitos a respeito de violação e transgressão, significados muito claros. Violação é a mesma coisa de que o desrespeito ao que é sagrado e ou descumprimento de uma norma ou lei. Já a transgressão é fazer algo errado ou fora da lei. Então, tudo dentro da lei. E a lei que Jesus resume, que é a lei do Pai, é amar a Deus de todo o teu coração e ao próximo como a ti mesmo, né? Então, são dois princípios aí básicos e que eu consigo cumprir todo o mandamento, né? Toda a lei. Então, uma vez eu transgredindo ou violando a perfeita vontade de Deus, eu vou estar pecando. E agora no tópico 2 nós vamos ver um pouco sobre o efeito do pecado na vida do homem. Primeiro, que o pecado cria barreiras. Então o pecado ele separa o homem de Deus, porque um homem limpo não pode de maneira alguma colocar suas mãos ou andar sobre uma poça de lama. É mais ou menos esta comparação. E esta afirmação pode ser conferida em Gênesis, quando Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden após pecarem, podendo acompanhar também as consequências da transgressão que afetaram a vida e o relacionamento que tinham com o Senhor, em Gênesis 3, 8 a 24. Isaías também afirma que o pecado separa o homem de Deus, criando uma barreira que impede o relacionamento e a comunhão entre ambos, em Isaías 59, o verso 2. Portanto, quem deseja manter a comunhão com o Senhor, deve amar a retidão e a justiça, desviando seus caminhos do pecado. Então, se eu quiser aborrecer a este mundo, se eu quiser agradar ao meu Deus, eu vou ter que amar a justiça, né? E a retidão. Então, amando a justiça e a retidão, eu logo vou estar aí no centro da vontade de Deus. Lembrando que o pecado é a transgressão da lei de Deus e, consequentemente, cria uma barreira entre o meu relacionamento com o relacionamento do Pai, tá? O pecado não é apenas, não deve ser tratado apenas como algo perdoador, né? O pecado não deve ser tratado apenas como algo inferior, algo banal, algo... deixa eu encontrar uma palavra. Algo sem consequências ou com consequências
não muito importante ao ponto de ser elevado a uma certa importância. E isso, quando eu estou cego espiritualmente, eu acabo tendo esses entendimentos. Mas o pecado, ele é traiçoeiro. Lembrando que o pecado é como se tacasse uma pedra aos olhos daquele que tem uma visão ampla. E aí o pecado é como se fosse essa pedra ferindo a visão de tal pessoa, tornando dependente, tornando imprudente todos os seus caminhos. Tá? Então, o pecado, ele uma vez sendo consumado, ele gera a morte. Essa é a citação de Romanos 6, 23. Mas nós precisamos também entender o que é a morte. E aqui na revista diz que, de maneira simples, podemos dizer que a morte é a interrupção da vida terrena ou findar a vida nesse corpo, vindo após isso o juízo, conforme Hebreus capítulo 9 e o verso 27. Aí a gente já temos mais um ensinamento aqui. Pós-morte vem o quê? Reencarnação? Pós-morte vem o quê? Uma outra vida? Não. Depois da morte, segue-se o juízo, porque está ordenado ao homem morrer uma única vez, vindo após isso o juízo. Hebreus capítulo 9, 27. Então, o local onde o homem passará a eternidade é definido de acordo com suas escolhas, enquanto este estivesse vivo. Após a sua morte, está definida a situação eterna dele, sem uma segunda oportunidade. A oportunidade que nós temos, que eu e você tem, é aqui, é agora, são escolhas. A vida é feita de escolhas, e cada escolha se tem uma consequência. E eu preciso fazer para ter a melhor escolha em todos aspectos da minha vida, em toda a área da minha vida. E eu te digo, a mesma coisa em que o salmista escreve no Salmo 119, dizendo: escondi as tuas palavras em meu coração para não pecar contra ti. Então, para viver a eternidade salvo do tormento e da dor eterna, há apenas um caminho. Tá? Jesus Cristo, este é o caminho. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e cria em mim não morrerá eternamente. Isso diz Jesus em João, no capítulo 11, o verso 25 e 26. Jesus diz: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá